Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalão e Calgundaí. Este é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog que tem textos para quem gosta de ler, www.urubilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog, não deixe de ir na Amazon. Vocês podem encontrar alguns livros lá, uns 3 ou 4, né? Acho que 3, nem lembro. Em formato Kindle, que pode ter alguns assuntos verticais que te interessam. Ainda não tem nenhum livro horizontal na religião, mas tem alguns livros verticais de alguns assuntos determinados. Então, não deixe de ir lá. Então, nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, eu vou fazer um comentário direto, né? Eu acho que eu já falei desse assunto em algumas vezes, mas eu estou fazendo aqui um vídeo mais simples, né? Comentário direto sobre a questão do inferno e Fá, né? Como é que é essa questão do inferno e Fá? Tem inferno e Fá? Já algumas pessoas dizem, você está falando esse assunto de novo, é verdade, posso estar, mas com boa intenção, né? Então, eu vou falar assim, os católicos têm a coisa do inferno e como é que Fá fala sobre o inferno? O que Fá fala sobre o inferno? Então eu vou abordar só essa questãozinha assim para ficar mais fácil. Às vezes eu posso ter falado isso num vídeo grande e as pessoas não terem percebido. Então eu vou falar só sobre isso, tá bom? Se você tiver interesse, fique até o final. Senão, tem outro vídeo para você ver. Bom, para quem ficou, vamos falar, se possível, bem rápido, né? Como é que é a questão? Inferno, como vocês sabem, é uma questão que existe na região cristã, né? Seja os católicos, seja o cisma evangélico, essas seitas evangélicas aí, né? Que são basicamente um cisma dos católicos. O importante aí são os católicos, né? Os evangélicos não têm nenhuma importância, apesar de ser muita gente no mundo, né? Mas estão lá. Então, o inferno é muito importante, né? Mais para uns do que para outros. Por quê? Porque, na verdade, dentro dessa teologia que os católicos criaram, aí quem criou foram os católicos. Lembra o seguinte, toda essa teologia que nós estamos tratando, quando a gente fala de teologia católica, quem criou a teologia foram os católicos nos concílios lá, e nos sínodos, né? Foi eles que fizeram isso. Depois veio lá dois malucos, o Calvino e o Lutero, que separaram, criaram subentendimentos ou não entendimentos de algumas coisas, algumas discordâncias lá. Eles entraram para reformar uma religião, criaram uma outra porcaria. Mas é isso aí. Mas a questão do inferno, inclusive os evangélicos valorizam muito mais do que falam nisso o tempo todo. O inferno, o diabo é muito mais importante nas igrejas evangélicas que nas igrejas católicas. Minha opinião, posso estar enganado. Mas na teologia, no geral, inferno é uma coisa muito, muito importante. É tão importante, por causa das consequências para as pessoas, que eu acho, olhando assim a questão do inferno e do diabo, que as pessoas, que na verdade, no dia a dia, né, na prática da religião, é mais importante do que Deus. Né? Por quê? Porque todo mundo, em princípio, nasce condenado ao inferno e o diabo está aqui provocando, de acordo com a visão católica, o diabo está aqui provocando e te levando para a perdição, para o inferno, querendo te arrastar para lá. E ele, o diabo, consegue te influenciar diretamente. Mas Deus não consegue, você fica rezando, aí ele, vou fazer uma coisa por você. Então você tem um ser, uma divindade, o diabo que consegue te massacrar e a outra que fica lá no alto, sem fazer muita coisa por você. Você acha que está lidando com o ser supremo. Essa é o que está na teologia dos caras, né? Entendeu? Eu não vou... Então, quando a gente olha sobre esse ponto de vista, além disso, existe uma outra coisa que a gente está condenado ao fim do mundo, né? Tem coisas piores na teologia, né? Uma é que o mundo vai acabar, então tem uma escatologia, a gente vive com essa expectativa do mundo acabar. A segunda é que você tem uma vida só, você não renasce, você nasce, se der alguma coisa errada aqui, você se fudeu, o cara vai se ferrar aqui, aí você morre, e aí o curioso é o seguinte, se você vai para o céu, você vai ficar ali adormecido, esperando Jesus te acordar no fim do mundo, vai ressuscitar todo mundo. Então não tem pós-vida, ou seja, de acordo com a teologia católica, não tem pós-vida. Não existe assim um pós-vida. O que a alminha faz depois que morre? Vai para o paraíso. Mas ela fica lá em repouso, né? Segundo eu lembro, você está dizendo que eu lembro. Mas se você é um cara ruim, você vai para o inferno, aí você tem pós-vida. Olha que coincidência. Nesse caso você tem pós-vida. Você vai ficar sofrendo o resto da sua existência ali,
É curioso, né? Porque aqui ele não fala nada, mas aqui você tem. Então, o pós-vida é só para você vai sofrer. Isso sempre parece muito mais uma ameaça do que uma esperança, né? E mais ainda, segundo eles, você já nasce condenado, né? Isso foi porque, cara, quando você nasce condenado, então você já está condenado ao inferno, segundo eles. Os calvinistas, então, têm um pensamento pior ainda. Os calvinistas são protestantes, né? Aí, por quê, né? Então, você já está nasce condenado. Quem inventou isso? Aí, por quê? Por causa do pecado original. Aí, que pecado original? Aquele do Adão e Eva. Ah, tá. Eu questiono se aquilo era um pecado original, né? Na verdade, eu não tenho essa visão de que aquilo, pela teologia dos caras, lendo lá, eu faço uma formulação diferente. Eu acho que aquilo ali não foi um pecado original, foi uma opção. Mas eu não vou discutir essa opção aqui, né? Não sei se é um momento de discutir isso, tratar sobre isso. Mas, então, por causa do pecado original, você já nasce pré-condenado. O Agostinho de Hipona inventou essa coisa, tá certo? E aí você precisa da igreja para ser salvo. Olha que interessante. Olha como é que o modelo é bem fechadinho, né? Para você ficar dentro dele, né? Você já nasce pré-condenado, você já nasce condenado por causa de um pecado original que você não sabe do que se trata, foi cometido lá no início dos tempos pelo Adão. Não, mas esse pecado tem até hoje para você. Esse pecado é seu, ele que fez, mas é seu. Ah, tá. Aí você precisa ser salvo. Então você tem que ser batizado para se livrar dessas coisas e precisa ser salvo para a igreja. Se você não for na igreja e não for salvo por Deus, o seu destino é o pecado. Então, assim, ateus estão destinados ao pecado, ao inferno. Pessoas que são de outras religiões não serão salvos por Deus. A menos que você não eu me converta a Deus. Aí você, olha só, você passa a vida toda no candomblé. Aí lá no leito de morte, você fala assim, eu quero me converter. Padre, vem aqui, o padre, eu estou me convertendo. Beleza, estou te convertendo, estou te batizando. Agora eu abraço a Deus com toda a minha fé. Aí você vai para o céu. Que coisa curiosa, né? Então, assim, é assim o formato, pessoal. É assim o formato deles, assim. Tudo muito coerente, né? Eu sempre acho isso, que o importante de uma religião é a coerência. E isso tudo muito coerente. Então, né, você tem esse sentido todo, né? E você passa o tempo todo, né, sendo perseguido pelo diabo e indo na igreja, cometendo erros e sendo liberado dos seus pequenos pecados pelo sacerdote. Ele vai te aliviando, não, está aliviado, reze aqui, faça não sei o que, faça isso, faça aquilo, e você vai ser liberado. Então você passa a vida toda sendo salvo e sendo lá liberado de pecados quaisquer. Qualquer coisa vira pecado. Eu olhei para o lado, pecado. Pensei em uma coisa ruim, já pecou. Mas não teve ato, não. Só pensar já é pecado. Caraca, gente, você não... Então, assim, eu posso dizer para você o seguinte: você pode ter uma pessoa que não faça nenhum ato, mas só porque ela ter pensado uma coisa ruim, ou seja, ela já está ruim. Então a pessoa sempre vai ter, quando for numa igreja, sempre vai ter um pecado para confessar, apesar dele não ter feito nada, né? Segundo os crentes, né? Os evangélicos, é isso. Eu acho que os católicos não têm esse pensamento. Pode você ter pensado e não ter agido, você não teve a consecução. Eu já vi um teólogo católico falando isso, não sei se todos falam, mas os evangélicos não têm salvação. Pensou, ferrou. Então, você entra na igreja sempre devendo alguma coisa. Sempre devendo alguma coisa para ele. Então, esse é o ciclo dele. Essa é a explicação que eu estou falando isso tudo. Porque esse é o modelo deles. A sua alma é efêmera, a sua vida é única. Você morre. Se você for para o céu, você fica lá esperando o mundo acabar. Se você for para o inferno, você vai ficar sofrendo lá pelo diabo, né? Gozado. Como repetindo, o pós-vida é só para negócio, né? Sendo que... Então, entendeu? Então, esse é o modelo católico. Sobre esse modelo que eu estou falando. Aí a pergunta, como é que é esse modelo de inferno aqui? Olha só, 55% da população do mundo é abraâmica, acredita nas religiões abraâmicas, que são catolicismo, católico, evangélico e muçulmano, tá certo? 55% da população do mundo. Claro que os outros 45% não são, então temos uma esperança aí que, né, do resto da humanidade que não acredita nessas bobagens, né? Mas eles acreditam nisso, tá certo? Então, assim, eles têm essa crença. Sendo que a grande parte dessa teologia que eu falei aqui para vocês, que eu acabei de citar, esse entendimento teológico aqui, que eu posso estar enganado alguns pedacinhos, mas são enganos honestos, porque eu vi alguém me explicando dessa maneira, vi explicações. Então, assim,
Não estou inventando, não. Se eu estou falando isso é porque eu ouvi teólogos falando dessa maneira, tá? Então, sendo que isso tudo, se você procurar lá na Bíblia, né? Porque eles têm uma Bíblia, né? Ó, o cara tem uma Bíblia, ó, o cara tem uma Bíblia. Na Bíblia, se você procurar tudo isso que eu falei aqui, você não vai encontrar. Olha só. Talvez, cara, você encontre parte disso no Novo Testamento. Talvez. Que o Novo Testamento todo mundo sabe, aquilo foi inventado, né? O Novo Testamento, Jesus morreu no ano 30, o Novo Testamento foi escrito em século I, século II, século I não. Século I, uma meia dúzia de coisas, a maior parte dele é século II, III. Então, assim, foi coisa que as pessoas criaram da cabeça deles lá para fazer o Novo Testamento, né? Aquele livro do Apocalipse que não tem nada a ver com o Apocalipse. Então, as pessoas criaram. A própria figura do diabo, do jeito que a gente está descrevendo aqui, surge na Idade Média, com entendimento, os concílios aí, os caras vão fazer assim, assim. A maior parte do que eu estou falando aqui para vocês, como sendo a teologia da religião, ela não foi tirada de nenhum entendimento de Deus. Se a gente entende que o que Deus manda para nós são as palavras dele, entendeu? Vários questionamentos com relação, mas Deus manda as palavras dele, alguém redige aquelas palavras, os profetas, né, pessoas que têm ligação com Deus, os profetas de Deus escrevem as palavras dele e documentam. Ó, gente, aqui o que Deus falou. Aí se você pega isso que Deus falou e procura essas coisas todas que eu falei para você, nada está ali. Não está ali. Ainda mais no Novo Testamento. Foi Deus que falou, não, aquela pessoa escreveu inspirada por Deus. Essa coisa da pessoa inspirada por Deus é a coisa mais tranquila que tem. Todo mundo, cara, é impressionante como tem pessoa inspirada por Deus, né? Pô, caraca, sabe? E cada bobagem que Deus inspirou, eu fico impressionado, né? Mas estão lá. Então as palavras estão lá. Então, quando você vai buscar essas palavras estão lá na Bíblia, tá lá. Você busca aquilo ali. Aí você fala, vou achar, onde está aqui? Não tem. Às vezes tem o seguinte, o cara tem que justificar. Aí o cara pega lá no livro, não sei, geralmente ele vai em João, Apocalipse, aquele negócio todo. Não, tá aqui, ó, tem essa frase aqui, cara. Às vezes o cara, ele inventa uma frase, ou ele acha uma frase qualquer, no meio da Bíblia, no meio do negócio gigantesco lá, no capítulo, né? Tem essa frase aqui. Aí dessa frase ele deriva 10 livros de entendimento teológico. Por quê? Porque na realidade, no final das contas, ele precisava escrever aquele entendimento teológico, ele precisava fazer uma amarração. Aí ele fica, isso é o que é do posterior, né? O cara cria um entendimento teológico que ele quer, aí ele vai lá dentro e fica procurando lá, eu vou amarrar com essa frase, vou amarrar com esse negócio aqui, esse versinho aqui, essa citação. E geralmente, essas coisas que eu estou falando aqui, tudo diabo, é tudo no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, né, a palavra do Deus, dos hebreus, né, o Deus original, os textos originais. Não, lá não tem nada disso. Não tem diabo, não tem inferno, não tem coisa nenhuma disso. Esse negócio de inferno, anjo caído, tem umas coisas que vem tudo do zoroastrismo, né? Mas essa é outra conversa que eu não vou ter aqui neste momento. Então o que eu estou falando é só isso, que são teologias definidas em concílios que não estão na Bíblia, mas fazem parte do negócio. Eu só queria fechar isso dizendo isso. Eu acho toda essa teologia bastante complicada, né? No que pese ser bastante consistente para os católicos, tudo, mas muito enroladinha e ela foi tirada assim, né? Cara, aqui, tá certo? Tá lá, beleza. Mas esse é o entendimento de fé. E aí, finalmente, vou falar bem rápido essa minha parte agora, né, para encerrar. E em Fá? Bom, em Fá, como eu expliquei para vocês, na teologia desta religião, que é o entendimento dessa religião para a vida, né? Eu já falei para vocês que ninguém sabe também qual é que está certo. Tem os católicos que acham dessa maneira. E tem em Fá, já de outros budistas, tá lá. O que eu digo assim, que aqueles outros 45% que não são os católicos, os outros do mundo, né, as outras religiões, elas são muito estruturalmente similares. Tem gente que acha, não é verdade. Não, são sim. As teologias são muito similares, coisas que estão lá, dualidade, coisas que estão muito bem representadas naquele negócio todo lá. Com pequenas variações de entendimento, porque lembra, o entendimento, a teologia é humana, não é divina, não. A única coisa divina nesse processo todo é Deus. Né? Os textos são humanos, a teologia é humana, a religião é humana, isso tudo é humano. Então, apesar desse negócio todo, eles são muito similares, né? Então, nessa aí que acontece em Fá. Então, eu não sei, você que tem que optar porque você vai acreditar. Como é que é o nosso entendimento do contexto da vida de Deus? Não tem. Não tem pecado original, você não tem nada. Você já nasce
Inclusive você não nasce para sofrer, você nasce porque você combinou com Deus que você vai nascer. Deus, eu vou nascer, beleza, minha vida vai ser assim, eu quero isso e aquilo. Aí Deus, ótimo, vou te apoiar, papai dá os instrumentos aqui e vou te acompanhar na vida. Ele coloca lá os orixás para nos acompanhar, né? Que é a manifestação humanizada dele, e bota lá o oráculo, não sei o que, para você te ajudar. Então ele se compromete com a sua vida e você ser feliz. Esse é o nosso entendimento. Então não tem pecado original. Ninguém nasce devendo nem condenado ao inferno. Você tem um negócio. E não existe inferno, né? Não existe inferno. Por quê? Mas existe julgamento. Você vai viver, você vai ser julgado. Se você for julgado, você vai por um das pessoas boas. Existe um pós-vida. A alma não é efêmera, né? A alma é eterna. A alma vive. E você vai vai planejar uma outra vida. Oh, eu quero voltar. Então, você vai fazer ciclo. Quantas vezes você faz esse ciclo? Não, nesta religião não existe definição de quantas vezes você faz esse ciclo. Até você querer fazer. A alma não é efêmera, tá certo? Você pode ficar fazendo, até enjoar de fazer. Não existe nenhuma documentação que diga quantas vezes você faz isso em objetivo. Alguém vai dizer, mas os hinduístas, evolução, você falou para outro plano. Olha só, a verdade, os hinduístas têm esse entendimento. Nesta não vai até esse ponto, pode ser que ele esteja certo, pode ser que não esteja, pode ser que seja o meu que a gente fique por aqui. Mas o entendimento das pessoas que documentaram versos da religião não tem esse final do ciclo aqui, tá certo? O samsara não tem fim. Você vai para lá. E se você for uma pessoa ruim no julgamento, inferno não, você vai para o tal do Orum Buruku, que é lá mesmo, né? Lá no mundo espiritual, onde você vai sofrer, vai receber punições, não sei o que, mas depois você volta e volta ao normal. Então, assim, que é uma coisa temporária. Inclusive, esse mesmo conceito do Sheol, né, que os judeus chamam de Sheol, os judeus que são do mesmo Deus, né, mas é a religião que está no Antigo Testamento, eu falando com judeus cabalistas, sacerdotes cabalistas, eu vendo os sacerdotes cabalistas falar, eles têm o mesmo entendimento. Você vai para o chão, você vai ficar ali, será punido, mas você volta. Então, eles têm o conceito de renascimento e de vida eterna, de alma não efêmera. Os judeus têm esse entendimento, pelo menos os que eu ouvi. Eu ouvi uns dois falando a mesma coisa, tá? Dois falando a mesma coisa, mas eles têm esse mesmo entendimento que a gente tem aqui. Então a gente não tem esse entendimento, né? E o que Deus exige de nós é o caráter ideal, o bom caráter. Aí existe uma série de coisas do que é o bom caráter. Eu sempre leio essas coisas que eu vou voltar a ler. Então qualquer dia eu até decoro, de tantas vezes que eu falo essa... Eu já não tenho mais aqui. Honra, gentileza, generosidade, verdadeiro, blá, 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 aquele montão de coisas que você tem que ter, né? do caráter ideal, tá? Então, o que ele espera assim, e não existe diabo, não existe ninguém te punindo. O que existe aqui é a figura de uma divindade chamada Elenini, é muito importante, porque a Elenini é a divindade que reflete reflete o conceito do Satã, o anjo Satã. No Antigo Testamento, né, aparece em Jó o anjo Satã. Existe um anjo que tem a função de ser o Satã, o inquisidor. Ele tem a mesma coisa, é a mesma figura do anjo Satã. É aquele que nos testa para saber se a gente é uma pessoa boa de verdade, se nós somos se a gente é por dentro aquilo que a gente manifesta por fora e se a gente está ali de fato sendo sincero nessa relação com Deus. Então ele coloca às vezes umas cascas de banana na nossa vida, algumas pedras no caminho para que a gente supere aquilo e mesmo assim ainda seja essa pessoa boa, tá certo, né? Então não tem esse conceito. Então, ou seja, o nosso entendimento é diferente. A gente tem a figura, como eu falei, não existe o diabinho, que isso foi uma coisa medieval, criada bem tarde, né, pela igreja. A gente tem Elenini como o anjo Satã, como está em Jó. O julgamento, o Orum normal, o Orum Buruku, tá certo? Mas o retorno à vida do Sansara continuamente. Então, não existe essa coisa de você ser condenado. E também não tem na documentação essa escatologia de que o mundo vai acabar, que vai desistir. Cara, não tem. Pode ser que o mundo, né, tenha um reset, uma hora a gente chega num ponto de evolução total, vamos começar tudo de novo. Ele pode começar, tá certo, né? Isso aí é uma coisa que você pode até entender que em algum momento, não, já tá legal, vamos recomeçar. Pode ter que recomeçar tudo do zero. Mas, porque o entendimento aqui, né, porque a religião, o entendimento é que você vive continuamente no Orum. Lá é o nosso lar de verdade, né? O Orum. Aqui, o Aie, né, é apenas uma existência, é uma aventura terrestre, uma aventura no Aie, cheia de emoções. Claro que tem que ter uma diferença, né? A vida no Aie tem que ser muito mais interessante que a vida no Orum, gente, olha só.
Tem que ser, né? Senão não teria aí, né? Assim, o mundo, né? O mundo natural aqui. Aqui tem que ser muito mais interessante. Tem que ser uma coisa muito mais cheia de sabores, emoções, sentimentos, realizações, né? Prazeres. Tem que ser, porque senão, cara, você ficava no Orum. Por que você viria no AE, vivia aqui? Por que as pessoas, não, eu quero viver, quero viver. Por que existe essa vontade da gente ficar vivendo, juntar a família de novo, tal, aqui, não sei o quê? Por que se não fosse alguma coisa, que se o Orum fosse tão bom assim, né? Que é isso que a religião fala, que a teologia de fato tem. Você está no Orum e você fica planejando novas vidas. E por que você volta? Porque você gosta, isso está na religião, você gosta de viver em família aqui no AE, no mundo natural. Então, se fosse bom lá, você viveria em família lá. Mas por que as pessoas gostam de viver aqui? Porque aqui deve ter outras sensações, outras emoções que estão passando por aqui que deve ser interessante, né? Então, em Fá, não tem essa visão que eu falei, toda aquela visão que eu falei, que eu expliquei, não tem nada disso. A visão é essa. Você vive, faça o seu melhor, corrija, será julgado pela vida toda, tem os dois destinos e não tem ninguém te atrapalhando e te culpando aqui. Ah, eu fiz isso porque o diabo me tentou. Não, a gente não tem esse entendimento, não tem diabo nenhum para te culpar. E Elenini? Elenini não é diabo, é o anjo Satã, que está aqui mais interessado em saber o quão bom você é. Por quê? Para que você possa receber as bênçãos de Deus nesse meio do caminho, quando você precisar de ajuda, tá certo? Isso é importante entender, tá? Tem esse conceito. Deus te preparou para vir para cá? Sim, preparou. Você estabeleceu objetivos, Deus te ajudou. Deus está lhe suportando essa vida aqui? Sim, Deus está suportando. Mas Deus quer suportar os sinceros, as pessoas corretas. Então, assim, se você é uma pessoa má, ruim, desonesta, incorreta, aí você vou numa casa de candomblé, casa de Fá, porque eu estou precisando de uma ajuda aqui, resolver um problema. Cara, boa viagem, vai perder seu tempo e dinheiro, tá certo, né? Porque é lá, você vai lá só para ser explorado, Por quê? Porque na religião, na teologia diz o seguinte: Deus dá as bênçãos para as pessoas que merecem. Óbvio, as pessoas que sinceramente querem mudar, sinceramente precisam da recuperação. E é isso que Elenini, né, faz através de Adjé e de Ogum, né? Ele vai testar você nessa situação para ver que você coloca aquilo para fora, para saber se sim, essa pessoa merece ser ajudada. E claro que a gente tem várias chances. Você pode errar várias vezes, sim, você pode errar, tentar de novo. Deus está sempre disposto a te recuperar. Essa história da ovelha negra, claro, você pode ser ovelha negra várias vezes, ele vai te dando N chances lá para recuperar. Claro que a cada vez que você vai e você faz de novo, isso a gente vê, né, dentro da religião, a gente vê no oráculo, a quantidade de ajudas que você pode ter fica diminuindo. Quando chega no final, a pessoa não tem mais ajuda nenhuma. E aí? Não, ninguém quer te ajudar, não. Eu já vi essa situação, né? Uma pessoa que tem lá 10 divindades querendo ajudar e uma que, olha, não sobrou mais ninguém não, você está aí por sua conta. Entendeu? Mas era isso. Espero que tenha sido útil essa conversa. Tá bom? Um abraço a todos.